Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem, caríssimo estudante? Tudo bem, professor? Professora Iris aqui mais uma vez na aula de Educação Física para a gente poder trabalhar aí conteúdo que é muito importante, que é agregador de valor e de conhecimento, não é mesmo? E aí, bora ver o que a gente tem para a aula de hoje? Dá uma olhada aí no slide. Então, nós estamos agora na aula de número 11. Exatamente número 11. E a nossa temática de hoje, nessa aula de número 11, ela fala sobre a atividade física e os seus efeitos no músculo. A gente já deu uma leve iniciação na aula passada, né? Falando aí sobre o sistema energético, e a gente vai ver como é que se comporta tudo isso no músculo, na hora que a gente está executando aí determinados exercícios físicos, né? Atividade física sistematizada. E aí, o que a gente tem na nossa agenda de hoje, Prof. Iris? Então, na nossa agenda de hoje, nós temos a estrutura e a função do músculo. Vamos conhecer também os tipos e características dessas fibras musculares, os tipos e características da ação muscular e ainda principais adaptações musculares da atividade física. Legal, né? Para a gente poder já começar a entrar nessa temática, precisamos entender qual será a nossa habilidade para essa aula. E a habilidade será selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente com práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. E aí, para a gente focar mais um pouquinho, a gente vai conhecer o objetivo de aprendizagem. E o nosso primeiro objetivo será reconhecer as diversas possibilidades e benefícios de manter o corpo ativo em situação de lazer, no trabalho, no cotidiano, posicionando-se criticamente sobre a prática de atividade física ao longo da vida. Afunilando mais um pouquinho esse nosso entendimento, o nosso objetivo de aprendizagem, nós temos que analisar o comportamento do músculo no treinamento, com exercícios aeróbios e anaeróbios para desenvolvimento de força e resistência cardiorrespiratória, certo? Agora bora conhecer a primeira subtemática aí. Então nós temos aí como primeira subtemática a estrutura e a função do músculo, a estrutura e a função do músculo. E aí eu venho aqui contigo, né? Aqui contigo para poder falar o quê? Para te perguntar primeiro, você sabe me dizer para que serve o músculo? Qual a função dele existir? Será que é só para a gente ficar aí torneado, bonito, ter essa definição aí muscular, essa composição corporal aí bonita, elegante? Será que é só para isso? Não, né? E uma outra pergunta para ti que eu faço. Tu saberia me dizer aí como que seria subdividido aí esse músculo? Que camadas nós temos? Eu já te digo que vamos imaginar aí como um cano, tá? Um cano com diâmetros diferentes. E aí nós temos um diâmetro maior, mais largo, um secundário médio e um mais fininho. Então a gente vai já conhecer agora como que a gente poderia chamar cada uma dessas etapas aí desse músculo, como que ele é composto, e aí você vai começar a visualizar como que é feita a composição desse teu músculo. Cada conjunto existe ali diversas fibras, né? E fibras mais finas ainda que vão compor esse músculo e existe um nome. Que nomes são esses, Prof? E agora eu vou sair aqui do slide para tu poder visualizar. Então nós temos aqui o seguinte, que a estrutura do músculo, ela acontece através aí de 3 camadas. Uma é o epimísio, o perimísio e o endomísio, tá? São nomes um pouquinho complexos, certo? Por que a gente fala que é músculo esquelético?
né? Antes da gente voltar aqui para as camadas, por que, prof, que você fala músculo esquelético? Porque ele está preso aí a um osso. Então, nós temos aqui uma camada de músculo, né? Essa junção aqui de carne, presa aqui ao músculo. Então, nós temos aí ligamentos, temos tendões, né? Que vão fazer essa fixação. E nós temos aqui o osso. E aí, por isso que a gente fala músculo esquelético. Esse osso faz parte da nossa estrutura esquelética, tá? Então, os músculos esqueléticos, eles estão presos aí pelos ossos, tá? E por meio de um tecido conjuntivo robusto, os chamados tendões. Então, nós temos aqui os tendões aqui nessa nossa imagem aqui representativa. E aí, voltando para as camadas, né? Quando a gente imagina aí esse músculo, por exemplo, aqui, olha só essa imagem aqui de um braço, né? Então, nós temos o músculo, essa camada interna aqui, e temos esse primeiro momento aqui para ampliar e mostrar para você. Então, o epimísio, ele vai ser essa camada mais externa. Lembra que eu falei aí dos canos, o aro maior? Então, esse aro maior, essa composição maior, essa camada maior, a gente chama de epimísio, tá? Depois, nós temos o que aí, prof? Depois do epimísio, nós temos aí o perimísio. O perimísio seria aí essa composição, seria esse aro menor, esse cano menor que eu te falei, que seria mais secundário, né, mais médio. Então, eu tenho uma composição um pouco mais estreita, um pouco mais fina, né, de junção de várias outras fibras dentro, né. Ali eu tenho, no primeiro momento, eu tenho o epimísio composto por vários perimísio. E aí, dentro desse perimísio, nós temos aí esse folículozinho aqui que a gente chama de endomísio. Então, seria o cano mais fininho que eu te falei, lembra? Então, tu lembra aí das estruturas, a maior delas se chama epimísio, a segunda, né, que vai fazer essa composição do epimísio se chama perimísio, e a última, a fibra mais fininha, que seria a fibra celular, nós temos aí o endomísio, tá? Então, são essas as camadas aí, né, vamos chamar, do músculo, ok? E aí nós temos alguns tipos de músculos que a gente precisa entender e conhecer. Então, nós temos aí o músculo liso, o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético, tá? O músculo liso a gente vai encontrar aí, em especial, na maioria dos órgãos, né? A gente tem uma extensão aqui, por exemplo, do nosso estômago, para a gente demonstrar ele ali como um exemplo de músculo liso, tá? Já pensando num outro órgão, né? Só que agora com uma estrutura diferenciada, nós temos aí o músculo estriado. E esse músculo estriado, ele está onde? No coração. Então, ele é um músculo cardíaco, ok? E o músculo estriado esquelético, ele está aí relacionado aí às nossas fibras, né? Então, nós temos aí diversas estriazinhas, né? Marcações, fibras musculares e um núcleo, né? Demonstrando nessa ampliação aí e mais juntinho, tem um formato mais, como que eu vou te falar? Mais uniforme. Perceba que o desenho aqui, dá uma olhadinha, olha esse músculo esquelético, olha um pouquinho mais no centro o formato que tem aqui o músculo cardíaco, tá vendo? É diferente. E olha aqui o formato, né? Esses enrugamentozinhos aqui menores no músculo liso. Então, a gente já consegue perceber diferenciações aí em cada tipo de músculo. O que a gente precisa saber mais? O corpo humano, ele contém aí mais de 600 músculos esqueléticos. Então, perceba aí que a nossa máquina, né, o nosso corpo, ele tem aí diversos músculos esqueléticos que estão interligados aí aos ossos, né, através aí dos tendões. E eles vão constituir o quê? 40 a 50% do nosso peso total. Então, a gente já sabe que se a gente pegar um corpo humano e fosse repartir em partes menores, o nosso corpo teria até aí, né, essa parte muscular teria aí até 50% aí desse nosso peso, certo?
Esse músculo aí constitui uma massa orgânica que envolve o quê? Envolve o esqueleto, que eu já mencionei para vocês, e ele reveste e protege os nossos órgãos. Por isso que a gente viu no anterior aí os tipos de músculo liso e estriado, né? Que eles estão aí interligados aos nossos órgãos, certo? O que mais, Profires? Então, bora lá. Daí, a gente já entende que esses músculos são responsáveis pelo quê, prof? Pelos nossos movimentos. E aí nós temos dois movimentos distintos, né, que se complementam. Nós temos aqui os movimentos voluntários e nós temos aqui os movimentos involuntários. E aí eu venho aqui contigo, né, do lado desse slide aqui, para te perguntar se tu tem uma dúvida com relação a isso, né? Porque quando eu falo de voluntário, é algo o qual eu pensei e vou realizar. Tipo agora, eu movimentei a minha mão até a cabeça e desci a minha mão até o centro do corpo, certo? Foi um movimento que eu pensei, que eu planejei e eu executei. Quando eu falo do movimento involuntário, o que significa? Que é aquele movimento o qual eu não penso. Simplesmente eu recebo a mensagem e ela acontece, né? Independente da minha vontade, né? Então, aconteceu alguma reação neurológica e aí mandado ali um impulso e acontece um movimento. Que é o caso aqui, nessa imagem a gente pode entender que é o caso do movimento aí do nosso coração bombeando o sangue. Então a gente pode chamar isso de quê? De movimento involuntário, certo? E aquele a qual eu penso, por exemplo, eu vou para a academia, vou para um parque fazer alguns exercícios, né? E aí eu vou executar uma corridinha, uma caminhada, então eu pensei e eu vou realizar. Né? Então, eu planejei aquilo ali, eu posso chamar de movimento voluntário, certo? Tranquilo até aqui, né? Fichinha, né? Que bom. E aí, o que mais, Profires? Vou sair agora do slide e acompanha comigo aqui. Então, esse músculo, ele vai possibilitar que a gente realize aí diversos movimentos. Movimento dos órgãos, movimento das articulações e movimento do nosso esqueleto, certo? E aí a gente percebe, então, qual é a função desse nosso músculo. A função dele será, primeiro, gerar força, né? Para a gente conseguir se movimentar, para a gente conseguir se locomover e para a gente poder também respirar. Então, nós temos aí a geração de força, né? Essa impulsão aí para que a gente se locomova, para que a gente respire. Nós temos também ainda como função de músculo a geração de força para sustentação postural, tá? E produção de calor durante aí os períodos de estresse e de frio, certo? Então, esse meu corpo aqui, ele precisa de sustentação. Nós temos aqui uma coluna vertebral, né, que vai sustentar isso tudo, mas aí nós precisamos de uma proteção para esses ossos, né, para essa estrutura esquelética, que precisa estar interligada e que haja, né, ajudando a manter essa minha postura, essa minha estrutura corporal, certo? E ele também vai trabalhar aí com relação à produção de calor, né, desse músculo, quando eu estiver num momento de muito estresse ou de muito frio também. Então a gente já consegue perceber a função do músculo. O que mais, prof? E aí a gente agora vê quais são as propriedades funcionais do músculo. Então, nós temos a primeira dela, que é a excitabilidade, que é quando, né, eu consigo recrutar aí fibras musculares com rapidez. Então, eu estou numa situação em que eu preciso agir muito rápido, quase sem pensar, então esse músculo vai ter essas propriedades funcionais. Eu tenho também uma outra que se chama contratilidade. E nessa contratilidade vai ser possível gerar uma tensão, né? Segurar aquele movimento ali, segurar aquela tensão mesmo ali no músculo, tá? Depois nós temos a extensibilidade. E nessa extensibilidade é possível alterar o comprimento para além do repouso. E a gente vai já ver o que significa isso tudo na prática, né? Inclusive, no nosso momento Exercite-se de hoje, tem uma proposta aí de atividade para a gente poder trabalhar aí essa extensão e esse relaxamento desse músculo, ok? E aí tem mais uma propriedade para vocês conhecerem, que é o quê? A elasticidade.
E na elasticidade, o meu músculo ele volta ao seu comprimento de repouso, tá? Então aqui ele altera na extensibilidade, tá? E a elasticidade ele volta para o repouso, tá? Para o seu comprimento de repouso. Dito isto, agora a gente vai ver aí a classificação e quais são as características aí deste músculo. Quais são, prof? Então, bora lá, bora conhecer bem aí toda essa estrutura aí muscular. Então, nós temos células do músculo esquelético que têm diversos núcleos e estrias transversais. Isso tudo gera uma mistura homogênea de vários tipos de fibras musculares. É bem curioso, é bem interessante a nossa estrutura muscular, né? A gente percebe que não sai apenas uma única direção. A gente tem vários inícios, né, de ação muscular. Se vocês observarem, por exemplo, aqui a imagem está pequena, mas se eu não me engano tem uma imagem mais próxima, e depois vocês pesquisarem, por exemplo, na nossa face nós temos diversos músculos. Para a gente poder sorrir, a gente movimenta mais de 14 músculos. E aí eu vou até te compartilhar aqui uma coisa bem interessante. Vem aqui comigo. Olha só. Eu estava falando agora há pouco aqui da questão da face, né? Estava falando aqui do rosto. E só para eu falar com vocês, para eu sorrir, né? Eu vou movimentar aí no mínimo o quê? 14 músculos. 14 músculos aqui, ao redor da minha boca. Né? Então, eu tenho músculos que vão puxar para o lado, eu tenho músculos que vão puxar para cima e para baixo, que vão puxar aqui nas diagonais, né? Nas transversais, e aí vocês percebam. E aí tem até algumas pesquisas que dizem que para você ficar de cara amarrada, fechada, sabe, carrancudo, você acaba exigindo muito mais movimentação de músculos, né? Do que para você sorrir. Então, por isso que se fala, sorria mais. Por isso que a professora está sempre sorrindo por aqui, né? Porque acaba que você executa, movimenta menos músculos, né? Você consegue deixar, você manda uma mensagem para o teu cérebro, né? De relaxamento, de tranquilidade. Então, quando você movimenta os músculos da face, em especial ao redor da boca, né? Você vai movimentar menos músculo. Então, já fica a minha dica aí, hein? Dica da Prof. Iris. Sorria mais, tá bom? E bora ver mais um pouquinho aí sobre esses músculos, que é uma temática muito bacana. Então, nós temos aqui o quê? Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu avançar aqui. Isso. Então, nós temos aí a predominância de fibras em alguns músculos, né? Então, por exemplo, fibras do tipo 1, a gente encontra, por exemplo, aqui no sóleo. Os sóleos são esses músculos aqui, ó, que vão compor aqui essa parte mais baixa aí da nossa panturrilha, ok? Se eu for olhar, por exemplo, para o tríceps braquial, eu vou ter a utilização de fibras do tipo 2. Prof, eu ainda não sei o que é uma fibra tipo 1 e tipo 2. Calma que a gente vai já descobrir, tá bom? Então, por exemplo, quando eu faço esse movimento de deixar a minha mão voltada para cima, né? Eu tenho uma execução de diversos músculos, tá? E aí eu tenho uma execução aí, por exemplo, de fibras do tipo 2, né? Eu tenho uma movimentação de pronação e de supinação, né? Para cima e para baixo. E aí eu tenho utilização de diversos músculos. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o bíceps braquial e o tríceps braquial. Prof, o que significa bíceps e tríceps? Quando eu falo bi, são 2 músculos. Então, para eu fazer essa estrutura aqui do meu braço, essa parte anterior, né? Essa parte da frente do meu braço, eu exijo aí a movimentação de 2 músculos que estão ali unidinhos, muito coladinhos. Então, a gente chama ele de bíceps. E aqui atrás, eu tenho uma junção de 3 músculos. Por isso, o nome tríceps, tá? Tríceps braquial. E aqui, quando eu saio aqui dessa parte alta aqui do meu ombro, saio aqui da saída do meu braço para cima, aqui antes de chegar no pescoço, eu tenho o chamado deltoide,
tá? Depois vocês pesquisem aí, joguem no Google quais são os principais músculos do corpo humano, façam uma pesquisa aí sobre esses músculos, sobre a movimentação, sobre esses ligamentos. É muito interessante a construção muscular do nosso corpo, tá? Então nós temos aí o que, prof? Fator genético, né? As principais populações de fibras do tipo 1 e do tipo 2 são estabelecidas após nosso nascimento. Então, isso aqui não tem como eu interferir, porque é um fator genético. Tem também o fator de treinamento, né? Nós falamos aqui no início do genético, que eu não posso interferir, é a minha herança genética, a minha carga genética, é o que eu carrego com relação à minha família, né? Já vem ali uns tipos específicos de fibras, tipo 1 e tipo 2, e eu tenho aí o fator de treinamento, ou seja, quando eu provoco aí alterações significativas no tipo das minhas fibras ao longo de toda a vida. Então, é quando eu me exercito, quando eu tenho uma prática regular aí do exercício físico, ok? O que mais, prof? E aí eu tenho outros fatores também que podem entrar aí na função do músculo, perfil hormonal e envelhecimento. E a gente percebe, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, uma diferença aí muscular, né? Com o passar da idade, a musculatura ela tende a decair, perder seus nutrientes, perder os seus líquidos, perder o viço, né? Então ela vai mudando, no caso aqui, conforme o envelhecimento, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, os sistemas primários de classificação da fibra muscular. Na cor da fibra, por exemplo, branca ou vermelha, que a gente vai ter aí com relação a essas fibras. Com relação à velocidade de contração, ela pode ser rápida ou ela pode ser lenta. Com relação aos tipos, nós temos aí tipo 1 e tipo 2, certo? E com relação à marcação metabólica, ela pode ser oxidativa lenta, oxidativa rápida, glicolítica, glicolítica rápida, que tem a ver aí com a ação, né, com a energia que a gente vai utilizar, que a gente viu na aula passada, ok? E aqui a gente tem algumas características dessas fibras. Então eu tenho, por exemplo, características como o tempo de contração, o sistema energético que vai ser dominante, tá? Eu tenho um nível de resistência à fadiga, como que vai sustentar, né, essa fadiga, o tipo de exercício físico que é recomendado, o tipo de produção de força. E aí, por exemplo, no tipo 1, tá? No tipo 1 aqui nessa segunda coluna aqui, no tipo 1 eu tenho um tempo de contração lenta, tá? Eu tenho um sistema energético que é oxidativo, tá? Eu tenho um nível de resistência muito alto e eu tenho também um tipo de exercício físico recomendado para eu poder conseguir essa parte, ele tem que ser aeróbio e o nível de produção de força tem que ser um pouco mais baixo. Então, eu vou trabalhar mais o meu cardio, né? Porque eu tô aqui nessa parte aeróbia, tá? E aí o meu nível de produção de força, então eu vou executar menos força, mas eu vou trabalhar bastante a pressão a executar aí exercícios físicos mais aeróbios. Quando eu tenho um tipo 2A, que é uma outra classificação, uma outra característica de fibra, eu já vou ter um tempo de contração intermediário, tá? Então já aguento ali um pouco mais do que no primeiro momento, do tipo 1. Eu tenho um sistema glicolítico e oxidativo, tá? Então, quando a gente falou na outra aula aí sobre os macronutrientes, então eu tenho aí a ação das micromoléculas aí que a gente vai utilizar, vão ser aí do sistema energético, glicolítico e oxidativo. E eu tenho um nível de resistência que também é intermediário, um tipo de exercício físico eu posso já agora utilizar anaeróbio e aeróbio, tá? E intermediário. O que eu quero dizer com isso? Que eu já consigo aí nesse tipo, quando eu tenho esse tipo de fibra, o tipo 2A, eu já consigo realizar aí os dois tipos de exercícios, tanto com a utilização de oxigênio quanto a ausência dele. Vocês lembram, né? Anaeróbio sem, aeróbio com. Por isso que eu falei do cardio, que eu tenho mais utilização da demanda de oxigênio, ok? E eu tenho o tipo 2X e o tipo 2B. Então, eu vou ter um tempo de contração mais rápido, um sistema energético glicolítico, um nível de resistência à fadiga já é mais baixo, então eu resisto menos, tá? O tipo de exercício físico seria mais anaeróbio, então eu vou trabalhar mais força, por exemplo, aí a musculação, tá?
e o nível de produção de força agora é muito alto, então vai estar o tempo todo tensionado aí o meu músculo. No tipo de fibra, as fibras do tipo 1, elas são aí vermelhas, tem uma contração mais lenta e tem também o quê? Baixa capacidade de produção de força, uma ótima densidade mitocondrial, maior capacidade aeróbia, tá? Eu tenho uma alta resistência à fadiga muscular. Então, por exemplo, você observar esse rapaz aí numa corrida, né? Numa corrida aí de rua, ele vai ter menos produção de força, porque ele vai ter que resistir por muito mais tempo nessa corrida, né? Sei lá, 10 quilômetros, né? 10 km. Então, ele vai ter que ter uma alta resistência à fadiga, ele vai ter que suportar a fadiga que ele vai sentir aqui, por exemplo, na coxa, os incômodos, em alguns momentos assim, um pouco, ele vai precisar de mais oxigênio, de mais ar entrando aí nas suas células, né? Mas ele vai precisar resistir mais por mais tempo. Quando a gente fala da capacidade metabólica dessas fibras do tipo 1, nós temos aí uma eficiência de produção de ATP, com base na oxidação de carboidratos e gorduras. Então, eu vou fazer a queima e eu vou estar utilizando, né, entre os macronutrientes, os carboidratos e as gorduras. Eu também tenho uma capacidade de manter atividade física muscular por um período mais prolongado, né? Então, eu sou obrigada a ter maior resistência muscular aí. Por isso que eu falei dessa corrida, né, aí desses 10 km. Eu vou possuir uma elevada resistência aeróbia, então eu vou estar sempre utilizando o meu aporte aí de oxigênio com muita frequência, né? E eu tenho uma frequência em exercício de resistência de baixa intensidade. Então eu não posso manter uma intensidade elevada porque eu não vou sustentar. Eu preciso manter uma frequência baixa para eu poder me conseguir manter e realizar o percurso inteiro, por exemplo. E aí eu vou ativar o sistema de energia oxidativo lá na queima lá do carboidrato e das gorduras, ok? Interessante você observar que as fibras do tipo 1 são recrutadas de forma predominante em desempenho de endurance, né? Então, quando a gente pensa aí no endurance, que é aquela atividade intensa no sentido de que ela vai ser mais demorada, vai exigir mais do meu corpo, né? Então, eu vou observar que eu tenho aí uma utilização de 70% a 85% dessas minhas fibras, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aí exercícios de esporte submáximo e de longa duração. Tenho atividades aeróbias, eu tenho uma maratona, eu tenho uma ultramaratona. Então, aí eu vou utilizar as fibras do tipo 1, ok? Nas fibras do tipo 2, a gente já tem aqui fibras de contração rápida e fibras brancas. Na anterior, a gente estava com a vermelha, não é? E agora, a gente vai ter o quê? Alta capacidade de produção de força, limitada resistência muscular e alta capacidade de fadiga muscular. Então, é aquele momento explosivo aí que a gente vê aí o Bolt, né, executando aí a sua corrida, só que essa corrida ela é mais curta. É 100 metros, é 200 metros, é algo mais explosivo, imediato. Lembra que a gente falou na outra aula do imediatismo? Pois é, então a gente está pegando mais nesse momento. Então eu preciso de ter mais, eu tenho que ter uma capacidade de produção de força maior, eu vou ter uma resistência muscular um pouco mais limitada em relação ao maratonista, que a gente falou agora há pouco, e eu vou ter que ter uma alta capacidade de fadiga muscular, porque vai exigir de forma sobrenatural aí de mim também, certo? E aí nessa capacidade metabólica dessas fibras do tipo 2, nós temos uma eficiência na produção de ATP com base na capacidade do sistema glicolítico, tá? E aí a gente vai perceber uma capacidade anaeróbia entrando em ação e eu vou aí ter uma resistência mais curta e com maior intensidade, ok? Então, é aquele momento explosivo que eu vou executar essa ação aqui. Perceba que a gente está falando de dois tipos de corrida. A gente falou, por exemplo, ali da maratona, do endurance, né, de uma corrida que vai exigir mais tempo de mim. E agora eu estou falando aqui, estou falando de corrida de novo, estou demonstrando com corrida de novo, só que essa corrida ela é mais curta, né? Eu preciso ser mais ágil,
Então, eu precisei de uma resistência mais curta e normalmente vai exigir também uma maior intensidade. E aí eu vou ativar o sistema de energia ATP-CP e glicolítico também. Importante que você observe que vai ser nesse tipo de fibra do tipo 2, são recrutadas predominantemente os esforços de curta duração e alta intensidade. Por isso que eu trouxe o exemplo aqui para vocês do Bolt, tá? Então, ele utiliza aí de 65% a 70% dessas fibras, tá? E a gente tem como exemplo aí dessa utilização a saída de um bloco de partida numa corrida aí de 100 metros, certo? A gente tem a execução de um corte rápido no futebol, que pode ser ajustado aí tendo mais fibras do tipo 2, tá? Então, essa ação imediata aí, ela vai exigir aí essa tipo 2, tá? E aí nós temos alguns tipos de características de ação muscular. Que tipos são esses, prof? Então, nós temos aí o nosso músculo. O nosso músculo em repouso, ele seria próximo dessa imagem aqui, tá? Quando eu tô com ele em isometria, tô com ele ali segurando, né? Tendo uma tensão, ele permanece basicamente do mesmo jeito, só que existe uma força centralizada, tá? E quando eu faço o encurtamento, eu tenho uma força mais concêntrica. Vou já demonstrar para vocês, tá? E quando eu tenho aí um relaxamento, eu percebo que essas minhas fibras, elas alongam, então eu tenho uma ação aí excêntrica. Então essas são as formas de recrutar essas fibras musculares que vão me gerar força, tá? E aí, quando eu tenho, por exemplo, esse encurtamento e essa concentração de força aqui no centro, eu observo, por exemplo, aí que quando o músculo contrai, ocorre o encurtamento dessas fibras. Então, ao invés de elas ficarem mais alongadas, né, elas vão ficar aqui simplificadas, mais juntinhas, mais apertadas. E quando o meu músculo ele relaxa, no início a gente contraiu, né? Agora, quando ele relaxa, eu vou ter aí agora um alongamento dessas minhas fibras, né? Então, perceba que elas ficam maiores. E o que é isso aí, prof? É basicamente isso aqui, ó. Vem aqui comigo, olha só. Então, a gente tem a concêntrica, né? Então, eu tenho aqui o meu movimento, o meu bíceps está aqui trabalhando, está concentrado, né? Existe uma tensão aqui, uma força sendo exigida aqui de mim. E aí tem o relaxamento, então eu solto esse músculo. A tendência é que meu músculo ali cresça, né? Que ele alongue, certo? E quando eu contraio, ele encurta, ele aproxima essas fibras musculares. Então lá naquelas fibras vai fazer basicamente isso aqui, vai aproximar e vai afastar. Vai aproximar e vai afastar. Então, quando eu seguro essa musculatura aqui, por exemplo, do meu bíceps, eu estou fazendo uma isometria. Existe uma tensão, eu sinto aqui uma tensão, né, uma força centralizada aqui, né? E aí, quando eu solto, né, eu relaxo aqui, eu deixo ela mais excêntrica, né? Eu espalho toda essa força por esse músculo, né? Então, eu concentrei, relaxei. Concentrei, relaxei. Então, é disso que a gente está falando, dessa questão do tamanho aí também muscular, certo? Continuando, dá uma olhada no slide. Olha só. Então, nós temos essa fase de contração, que a gente chama de encurtamento, e nós temos a fase de relaxamento, que a gente chama de alongamento, certo? E aí, nós temos aí o trabalho desse nosso músculo, dessas nossas fibras, tá? E aí, eu tenho um folículozinho aqui de músculo que está relaxado e eu tenho aqui um folículozinho de músculo contraído. Perceba a diferença de tamanho, tá? Então, nós temos aqui que é exatamente isso que eu demonstrei para vocês. Quando eu executo uma ação concêntrica, quando eu realizo uma ação excêntrica e quando eu tenho isometria, tá? Perceba a posição também da mão aqui na execução desse movimento, tá? Perceba que aqui na isométrica eu estou com o braço estendido, mas existe uma tensão ali, tá? Só que não tem movimento. E aqui no primeiro momento, na concêntrica, tem um movimento que vai e volta, contraindo e relaxando, certo? E aí eu vou ativar essa produção de força aí, de encurtar, permanecer do mesmo tamanho ou de resistir a esse alongamento também. E aí eu chamo você agora para a gente assistir aqui uma matéria jornalística muito interessante. Presta atenção aí.
ação do músculo no exercício. O corpo humano é formado por centenas de músculos que auxiliam nos movimentos. Ação do músculo no exercício. Ação excêntrica ou alongamento, quando o músculo se alonga durante a contração, uma contração excêntrica. Ação concêntrica, produzindo a aceleração de segmentos do corpo, ou seja, acelera o movimento. Ação isométrico é um treinamento de força que trabalha o músculo com o corpo estático. Assim, a prática consiste em usar os músculos contra o objeto imóvel ou manter o corpo em uma posição fixa por um determinado tempo. Muito bem, peguei até minha garrafinha aqui, tem um pouquinho de água, acabei de hidratar. Vocês já beberam a água de vocês? Já hidrataram? Se não fizeram, lembre-se que em toda aula de educação física tem que deixar a garrafinha aí. Voltando à nossa conversa aí sobre músculo, então agora eu falo para vocês aí, eu demonstro, né, segurando aqui a minha garrafinha, esse movimento, né, de ir e voltar, de contrair e de relaxar. Então eu tenho aí uma fase excêntrica, quando ele se afasta, quando esse músculo se alonga, e eu tenho uma fase concêntrica, né, quando esse músculo aí ele encurta, certo? Nesse exemplo aqui da rosca direta, né? Então, se eu estivesse realizando esse movimento aqui com uma barra, eu teria aí a execução aí desse músculo trabalhando. E em especial eu tenho aqui o bíceps trabalhando, né? 2 músculos trabalhando em conjunto. Agora eu saio do slide para vocês visualizarem essa imagem aí do que eu acabei de falar para vocês, certo? A fase excêntrica, tá? Alongamento do músculo, e a fase concêntrica com o encurtamento desse músculo, tá? E aí na ação concêntrica a gente tem o quê? Uma ativação muscular caracterizada pelo encurtamento desse músculo, que a gente já viu. Então, diminua aqui o tamanho, né? O volume aqui desse músculo, né? Aproximam-se aí as fibras, e aí eu tenho um desenvolvimento aí dessa minha força, né, e encurta. Então o músculo se desenvolve a sua força e ele encurta. E essa ação aí, que é produzida pelo músculo, ela excede o que é imposto pela resistência e pelo peso. Então se eu fizer esse movimento sem um peso, sem uma carga aí na minha mão, eu vou senti-lo de uma forma diferente da outra. Tá? Tenho aqui também a ação excêntrica, né? Onde eu tenho aqui o alongamento muscular, enquanto o músculo está ativado, produzindo essa força, onde eu tenho o quê? O alongamento e a produção dessa força. Tenho também a carga e a resistência maior de força produzindo pelo músculo também. Então eu tenho um exemplo aqui de exercícios isotônicos, né? Percebo que existe uma força, uma contração aqui na coxa desse indivíduo, tá? Nesses braços que estão estendidos aqui, porém ele não está executando o movimento. Tenho também aqui, por exemplo, nesse movimento aqui de prancha, em que meu corpo está todo alongado, retinho, tá? Mas está acontecendo uma força aí. E essas forças são concêntricas e excêntricas também, tá? Porque em dado momento eu vou ter que retornar ao movimento inicial. Na isometria, a gente tem uma tensão nesse músculo com mudança de comprimento e da fibra muscular. Na tensão, não muda, né, com relação ao comprimento, e eu tenho aí a produção de um músculo ativo igual à resistência que se opõe a esse movimento, tá? Tenho aí como principais adaptações musculares dessa atividade física a hiperplasia, que vai ser o aumento do número total dessas fibras, tá? E a hipertrofia, que vai ser o aumento do tamanho. Lá é do número anterior e agora nós estamos falando do tamanho da fibra muscular no músculo específico, tá? E aí nós temos aí adaptações fisiológicas para tentar fazer o quê, prof? Conseguir suportar aí o esforço em decorrência dessa prática, tá? Então essas minhas células aqui, elas vão aumentar ou diminuir o seu tamanho aí, tá? Então nós temos a hipertrofia, tá? Com esse aumento, e nós temos a hiperplasia aí com essa diminuição, mas eu tenho um aumento o número, né, da quantidade. E aí eu venho aqui contigo, tá? Vem aqui comigo, abre aqui para mim.
Eu vou parar com você aqui e nós vamos fazer aí o nosso momento Mexa-se logo na sequência na revisão, ok? Então, te aguardo.